Você já entrou em uma casa, talvez até na sua própria, e sentiu um peso no ar? Não era exatamente uma briga, não havia gritos, não havia violência visível. Pelo contrário, tudo parecia calmo demais. Mas era uma calma pesada, sufocante, como se o oxigênio espiritual tivesse sido drenado daquele ambiente. Você sente um cansaço inexplicável, uma vontade de sair dali, ou uma confusão mental que te impede de pensar com clareza. Muitas famílias cristãs, muitas pessoas de bem acreditam que o ataque espiritual acontece apenas através do caos, do barulho, da doença repentina ou do acidente. Mas, como alguém que já esteve do outro lado, que já serviu às trevas e entendeu como elas operam antes de ser resgatado pela luz, eu preciso te dizer uma verdade dura. O diabo não precisa arrombar a porta da sua casa se você deixar a janela aberta. E a janela mais comum, a brecha mais perigosa e invisível que destrói lares hoje não é o ódio, é o espírito de mentira. Mas não estou falando apenas daquela mentira óbvia, de contar uma história falsa. Estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando de um sistema. Um sistema que entra silenciosamente, se disfarça de paz, se veste de prudência, mas que no final tem apenas uma função: devorar a identidade da sua família e roubar a autoridade que Deus te deu. Hoje nós vamos remover as máscaras. Eu vou expor como esse espírito opera, como ele ganha legalidade dentro de 4 paredes e, o mais importante, como você pode fechar esses portais e retomar o governo espiritual da sua casa. O que você vai ouvir aqui não é teoria, é manual de guerra. Por isso, antes de mergulharmos fundo nesse mistério, já deixa o seu like. Isso não é vaidade, é uma forma de dizer a essa plataforma que esse conteúdo é relevante e que mais famílias precisam ser libertas desse mal silencioso. E eu quero saber quem está comigo nessa batalha. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É sempre uma alegria imensa ver o exército de Deus se levantando em todos os cantos da terra. Se você está pronto para descobrir o que estava oculto e blindar a sua casa, escreva também: eu quero a verdade na minha casa. Vamos começar. Parte 1. A presença invisível e a natureza do inimigo. Para vencermos uma guerra, precisamos primeiro identificar o inimigo. E o grande trunfo do espírito de mentira é que ele não parece um inimigo. A maioria das famílias destruídas espiritualmente não percebe o exato momento em que a mentira entrou. Ela não bate à porta dizendo: olá, eu sou a destruição e vim acabar com o seu casamento e com o futuro dos seus filhos. Absolutamente não. O espírito de mentira é sutil. Ele é um camaleão. Ele entra como um pensamento inofensivo. Não conte isso agora, vai dar briga. Ou é só uma forma diferente de ver as coisas. Ou o clássico: não é bem assim, vamos suavizar a verdade. Ele se instala muito antes do conflito explícito. Ele se instala antes da divisão. Ele se instala antes do colapso financeiro ou emocional. Precisamos olhar para a autoridade das Escrituras. João 8,44 nos diz que quando o diabo profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Perceba a profundidade disso. A mentira não é apenas um ato que ele comete, é a natureza dele, é a substância de quem ele é. Portanto, quando a mentira entra na sua casa, não é apenas um pecado moral ou um erro de conduta. Quando a mentira entra, uma essência espiritual maligna entra junto. Você está trazendo a própria natureza do inimigo para conviver com seus filhos e seu cônjuge. Como isso se manifesta no mundo físico? Começa em casas onde conversas difíceis são evitadas a todo custo. Casas onde as verdades são arredondadas para não ferir egos. Casas onde o silêncio substitui o confronto necessário. Tudo parece normal na superfície. As fotos nas redes sociais são bonitas, os almoços de domingo acontecem, mas a paz real, aquela paz que excede todo o entendimento, desapareceu. Se a paz saiu da sua casa sem uma explicação clara, sem um motivo aparente, preste muita atenção. Algo entrou no lugar dela. O mundo espiritual não aceita vácuo. Se a verdade, que é uma pessoa, Cristo, não está regendo as conversas, então o espírito da mentira encontrou um trono para se sentar, e ele se senta confortavelmente no sofá da sala, onde os segredos são guardados. Parte 2. A mentira como sistema operacional. Vamos aprofundar um pouco mais.
O erro de muitos é tratar a mentira como um evento isolado. Ah, eu menti sobre o preço daquela compra. Ou, eu disse que estava chegando, mas ainda nem saí. Nós minimizamos essas coisas. Mas no mundo espiritual, a mentira não age isoladamente. Ela cria um sistema. Ela é como um fungo que se espalha pelas paredes da alma. Onde a mentira ganha permissão para ficar, ela começa a arquitetar uma realidade paralela. Ela exige manutenção. Pense no gasto de energia espiritual que é necessário para manter uma mentira. Você precisa criar justificativas. Depois, precisa criar narrativas que sustentem essas justificativas. Você começa a criar versões convenientes da realidade. A casa passa a viver sob o regime de duas verdades: a verdade falada, aquela que apresentamos para a sociedade e até um para o outro, e a verdade real, aquela que corrói por dentro. Provérbios 11:3 diz: a sinceridade dos justos os guia, mas a falsidade dos desleais os destrói. Veja que a sinceridade serve como um GPS, um guia. Onde não há sinceridade, não há direção. É por isso que muitas famílias se sentem perdidas, andando em círculos sem sair do lugar ano após ano. Elas perderam o guia. O sistema de mentira desorienta o propósito da família. Famílias não caem do dia para a noite porque erraram uma vez. Ninguém acorda de manhã e decide destruir a própria vida. As famílias caem porque aprenderam a conviver com o erro sem confrontá-lo. Elas se acostumaram com o sistema da mentira. É o marido que finge que está tudo bem no trabalho para não preocupar a esposa, mas essa proteção é uma mentira que impede a intercessão dela. É a esposa que finge estar satisfeita para não gerar conflito, mas seu coração está amargurado. É o filho que vive uma vida dupla na internet. Esse sistema cria uma névoa. Ninguém sabe mais onde pisa. E quando você não sabe onde pisa, você não tem firmeza para lutar. Parte 3. A visão da guerra espiritual. Portais abertos. Aqui entra a parte que você precisa entender com muita maturidade. Quando eu vivia nas trevas, nós sabíamos de uma coisa fundamental. Bruxaria, feitiçaria ou qualquer ataque externo tem muita dificuldade de pegar em alguém que vive na integridade radical. Para que um ataque espiritual funcione, ele precisa de um ponto de aterrissagem. Ele precisa de legalidade. No mundo espiritual, mentira é permissão. Mentira é um contrato assinado em branco que você entrega na mão do inimigo. Efésios 4:27 nos alerta: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aqui, no original grego, refere-se a um espaço, um território, uma oportunidade. Não é algo momentâneo, é um espaço ocupado. Toda mentira sustentada dentro de casa enfraquece a autoridade espiritual do chefe da família e da matriarca do lar. Como você vai repreender um espírito de confusão se você mesmo planta a confusão através da mentira? Como você vai orar por libertação se a sua boca é um instrumento de engano? O mundo espiritual reconhece autoridade, não apenas palavras bonitas. Os demônios sabem quem você é no secreto. A bruxaria não precisa entrar diretamente na sua casa através de um objeto amaldiçoado ou de um trabalho feito na encruzilhada se a verdade já foi removida do seu lar. A própria mentira prepara o terreno. Ela abaixa os escudos. Ela cria brechas emocionais e mentais. Lares onde há segredos constantes, onde existem acordos silenciosos de que certos assuntos são proibidos, onde a manipulação emocional é a moeda de troca. Esses lares já estão espiritualmente vulneráveis. Eles são como cidades sem muros. Qualquer flecha lançada contra eles acerta o alvo. A mentira abre portais para espíritos de contenda, de vício, de frieza sexual e de rebeldia nos filhos. Parte 4. A mentira no cotidiano moderno. Você pode estar pensando, mas eu não sou um mentiroso compulsivo. O problema é que o espírito de mentira se adaptou à rotina moderna. Ele se tornou sofisticado. Hoje a mentira não grita. Ela se disfarça de maturidade emocional, de etiqueta social, de preservar a imagem. Veja como isso aparece na vida real. Nas redes sociais, criamos identidades editadas. Filtramos a tristeza, filtramos as lutas e postamos apenas a vitória. Isso gera uma desconexão com a realidade da nossa própria alma. Nos relacionamentos, vivemos de verdades editadas. Na espiritualidade, vemos uma geração que quer a fé,
mas sem o compromisso da renúncia. Isso é viver uma mentira religiosa. Tem gente hoje chamando medo de prudência. Tem gente chamando covardia de paz. Tem gente chamando mentira de empatia. Mentir para não deixá-lo triste. O inimigo adora quando trocamos os nomes das coisas, porque quando você muda o nome do pecado, você tira o poder do arrependimento. Se não é pecado, não precisa de cura. E se não precisa de cura, a ferida continua aberta, apodrecendo. A mentira moderna sussurra que você precisa ser aceito a qualquer custo, e o preço da aceitação do mundo é, invariavelmente, a negação da verdade de quem você é em Deus. Parte 5. A história da casa perfeita, onde a paz era uma ilusão. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente, para que a ficha caia no seu coração. Havia uma família que eu conheci, que era famosa na comunidade por ser a família modelo. Eles nunca brigavam. Os vizinhos nunca ouviram uma voz alterada saindo daquela casa. Na igreja, eram sorridentes, alinhados. O lema daquela casa era: vamos viver em paz. Mas a definição de paz deles estava errada. Para eles, paz significava a ausência de tensão visível. Então, quando o pai fazia algo que magoava a mãe, ela engolia em seco e sorria. Para não estragar o clima, dizia ela. Quando o filho começou a dar sinais de problemas na escola, os pais ignoraram e disseram: é só uma fase, encobrindo a realidade para não lidarem com a dor de ter um filho imperfeito. Tudo era resolvido com silêncio. As verdades eram evitadas para não machucar. Com o passar dos anos, algo assustador aconteceu. O amor esfriou completamente. Eles viviam na mesma casa, mas eram estranhos. A confiança morreu, porque a confiança se alimenta da verdade. Se não há verdade, a confiança morre de inanição. A casa virou um lugar pesado, denso. Os filhos, assim que puderam, saíram de casa e cortaram contato, porque sentiam que aquele ambiente era falso, hipócrita. Quando a crise finalmente explodiu, e a mentira sempre tem um prazo de validade, ela sempre explode. A destruição foi total. Divórcio, mágoa profunda, afastamento da fé. A lição espiritual aqui é dolorosa, mas necessária. Não foi o ódio que destruiu aquela casa. Não foi uma amante. Não foi a bebida. Não foi a miséria. Foi a mentira travestida de paz. Zacarias 8:19 nos dá a ordem divina. Amai a verdade e a paz. Perceba a ordem. A verdade vem antes da paz. Não existe paz genuína sem o fundamento da verdade. O que existe sem verdade é apenas uma trégua temporária com o inferno. Parte 6. O processo de devorar. O título deste ensinamento diz que eles te devoram. Por que usei essa palavra forte? Porque o objetivo final do espírito de mentira não é apenas te fazer errar, é consumir quem você é. A mentira devora a sua identidade. Você passa tanto tempo fingindo ser quem não é ou sentindo o que não sente, que esquece quem Deus te criou para ser. Você se torna um ator no palco da sua própria vida, esperando os aplausos de uma plateia que não se importa com você. Ela devora a sua autoridade espiritual. O diabo não tem medo de atores. Ele tem medo de homens e mulheres autênticos. Quando você vive na mentira, sua oração perde o peso. Você grita e o mundo espiritual não se move. Por quê? Porque sua voz não carrega a frequência da verdade. Ela devora a clareza emocional e o discernimento. Quem mente muito começa a acreditar nas próprias mentiras. A Bíblia chama isso de cauterização da consciência. É quando a sua bússola interna quebra. Você não consegue mais distinguir o certo do errado. O perigo da segurança. Você se torna uma presa fácil. A mentira não apenas esconde os problemas da sua família, ela consome a capacidade que vocês teriam de resolvê-los, porque só se resolve o que se admite. O que se esconde cresce no escuro. Parte 7. A verdade que restaura e liberta. Mas eu não estou aqui apenas para fazer o diagnóstico. Eu estou aqui para te apontar a cura. Como restaurar uma casa invadida por esse espírito? Como fechar esse portal? A resposta está em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note que Jesus não disse que a verdade seria fácil, nem que ela seria indolor. Ele disse que ela libertaria. A verdade, muitas vezes, é como um remédio amargo ou uma cirurgia necessária. Dói na hora, mas cura. A mentira é como um doce envenenado. É gostoso na boca, mas mata no estômago. A verdade restaura limites.
A verdade devolve a autoridade. Quando você decide falar a verdade em amor na sua casa, você está fechando os portais do inferno. Isso significa que você deve sair por aí apontando o dedo na cara de todo mundo? Não. Isso não é verdade. Isso é arrogância. Viver na verdade significa não viver fingindo. Significa ter a coragem de sentar com seu cônjuge e dizer: nós não estamos bem e precisamos consertar isso. Significa sentar com seus filhos e dizer: eu errei, me perdoe. A confissão quebra o poder do acusador. Quando você traz a verdade à luz, o diabo perde a matéria-prima dele, que é a escuridão. Onde a luz entra, as trevas são obrigadas a recuar. É física espiritual básica. Parte 8. Como bloquear o espírito de mentira. Instrução prática. Agora vamos à prática. Como blindar sua casa a partir de hoje? Primeiro, a verdade deve começar em você. Alinhe suas palavras com suas atitudes. Corte as pequenas mentiras do dia a dia. Se você disse que ia fazer, faça. Se não vai fazer, diga não. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Segundo, corte os acordos silenciosos. Se existe um elefante na sala, um problema que ninguém fala sobre, seja o valente que vai quebrar esse silêncio com amor e sabedoria. Traga Deus para essa conversa. Terceiro, restaure os princípios espirituais. Consagre sua casa à verdade. Diga verbalmente: nesta casa, nós servimos ao Deus da verdade. Casas alinhadas na verdade não são fáceis de acessar espiritualmente. Quando uma bruxa ou um feiticeiro tenta lançar algo contra uma casa de verdade, a maldição não encontra pouso. Ela bate e volta. A verdade é um escudo impenetrável. Parte 9. Chamado à consciência. Estamos chegando ao final deste ensinamento, e eu quero que você guarde isso. A mentira não precisa destruir tudo de uma vez. Ela é paciente. Ela só precisa ficar tempo suficiente para apodrecer as fundações. Mas, da mesma forma, a verdade tem um poder explosivo de restauração. No momento em que a verdade volta a ser honrada no seu lar, o espírito de mentira não consegue permanecer. Ele é expulso não apenas pela oração, mas pela mudança de atmosfera. Você tem o poder de mudar a atmosfera da sua casa hoje. Não espere pelo outro. Comece por você. Seja você a coluna de verdade que vai sustentar a restauração da sua família. Agora, eu quero que você se coloque em uma posição de recebimento. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos fazer uma limpeza espiritual na sua casa e na sua mente agora. Vamos quebrar toda a legalidade que a mentira encontrou. Eu vou orar, e você pode repetir ou concordar em seu espírito. Senhor Deus, Pai da verdade e da luz, nós entramos na Tua presença agora, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Pai, nós pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que permitimos que a mentira entrasse em nossos lares, disfarçada de paz, de medo ou de conveniência. Nós renunciamos agora a todo espírito de engano. Nós quebramos todo acordo silencioso com as trevas. Nós anulamos toda a legalidade que foi dada ao inimigo através de palavras falsas, de vidas duplas e de hipocrisia. Eu declaro, no nome de Jesus, que a minha casa é um território de verdade. Eu ordeno que todo espírito de mentira, toda entidade que se alimenta do engano, saia da minha casa agora. Eu fecho as portas para a falsidade e abro os portais da Tua glória. Espírito Santo, traga o discernimento de volta. Restaura a confiança no meu casamento. Restaura a transparência com meus filhos. Que a nossa boca seja uma fonte de vida e de verdade. Blindamos a nossa mente, as nossas emoções e o nosso lar com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Sinta o peso saindo. A verdade traz leveza. Eu quero te pedir uma coisa muito importante agora. O mundo espiritual reage ao que declaramos. Eu quero que você deixe registrado aqui nos comentários, como um ato profético, uma frase de vitória. Escreva: minha casa é coluna da verdade. Ao escrever isso, você está dando um testemunho público. Você está fincando uma bandeira no solo da sua família e dizendo ao mundo espiritual a quem vocês pertencem. Não ignore isso. Use os comentários também para contar sua experiência. Se você já sentiu esse peso da mentira e como está se sentindo agora.
Sua história pode ser a chave que vai libertar um irmão que está lendo os comentários agora e precisa de encorajamento. Seja luz na vida de alguém hoje. Se este vídeo falou com você, se abriu seus olhos, verifique se você está inscrito no canal. Nós trazemos esse conteúdo profundo diariamente, porque estamos em uma guerra, e soldado desinformado é soldado morto. Ative as notificações para não perder o próximo comando. E compartilhe. Mande esse vídeo no grupo da família, para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir isso. A verdade precisa correr. Lembre-se, você não está sozinho. Existe um Deus que luta por você, mas ele luta com armas de verdade. Permaneça firme. A vitória já é sua pelo sangue do Cordeiro. Que a paz real, a paz verdadeira, encha a sua casa hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor.